Boa noite, queridos. Receber o Farley no campo missionário foi bem tranquilo, né? O seu Farley e a dona Teresa entregou para a gente já um rapaz pronto, né? Um servo de Deus. Então, caminhar com ele foi bem tranquilo. A gente agradece muito a igreja, porque o tempo que ele teve lá, a gente também sentiu a influência dos irmãos na vida dele, né? E ele foi uma bênção lá para nós, ele sabe disso. Foi o nosso último período no campo, e a gente não sabia disso, que ia ser o nosso último período no campo. E a gente teve uma casa, né, uma família de verdade, né, por um pouco mais de 12 meses juntos ali, né, com avó, com mãe, com pai, com filhos, né, com filhos que brigavam, com filhos que tinham as suas vocações sendo descobertas. A gente viveu uma família intensa naquele tempo, né, Fábio? Mas foi uma bênção mesmo. Queridos, eu recebi essa tarefa de falar sobre famílias imperfeitas. Ontem eu falei um pouco sobre o fato de que a minha família é imperfeita, de que eu sou imperfeito, né? E a gente conversou um pouco ali com os homens do texto de Judá, né? Sobre a história da família de Jacó, em especial a família de Judá. E era mais para homens ontem, mas hoje eu queria falar um pouco para os irmãos todos, para os homens e para as mulheres. Mas então a gente vai abordar um texto que fale mais de uma forma mais completa da família. E eu queria convidar você então para junto comigo abrir a sua Bíblia no texto de Efésios. Nós vamos ler Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos ficar em pé para ler esse texto? Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler do 21 até o 6, versículo 9. Eu sei que é uma leitura um pouco comprida, mas eu acho que vai fazer sentido nós lermos todos esses versículos. Efésios capítulo 5, do 21 em diante, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, submetam-se aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo, porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, e nós clamamos, ó Pai,
que o Senhor venha usar esse texto que foi lido, a Tua palavra, e aplicá-lo aos nossos corações. Nós clamamos, ó Pai, que Teu Espírito tenha liberdade para mudar, para transformar, para agir em nós. Coloca os Teus anjos aqui agora, nos protegendo de toda ação do inimigo. E não permita que a nossa mente divague, que sejamos distraídos de prestar atenção na Tua palavra, no Teu Espírito, naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Eu queria falar hoje à noite, com base nesse texto e outros que são citados a partir desse texto, sobre a paternidade bíblica, a base de uma família saudável. A paternidade bíblica, a base de uma família saudável. Sérgio Lessa, que é um doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, um livreto escrito por ele com o nome Abaixo a Família Monogâmica, ele diz, deixa eu citar o que ele diz: nós, comunistas, somos de fato a favor de uma sociedade sem classes, sem Estado, sem propriedade privada. Uma sociedade na qual a abundância torne desnecessárias religiões. Esse consolo ideológico que transforma a miséria terrena em paraíso espiritual. E o que agora nos interessa, somos também contra a família monogâmica. Na conclusão do seu trabalho, ele continua e diz assim: hoje, depois de tantas e tantas décadas de crise da família monogâmica burguesa, podemos postular que não haverá monogamia no comunismo, porque ele não haverá patriarcalismo. A casa de vocês aqui, em Alagoas, está sendo ensinado nas nossas universidades o fim da família, o fim da paternidade, o fim da maternidade. É isso que tem sido ensinado para nós. Quem dera isso fosse uma realidade só de um grupo ideológico e talvez da extrema parte desse grupo ideológico de esquerda. Quem dera fosse só deles. Era mais fácil a gente lidar. Não é. Alguns dias atrás a gente viu, eu e minha esposa, nas mídias sociais, se não me engano foi no Instagram, a propaganda de um iogurte. E na propaganda de iogurte era apresentada um novo modelo de família. A propaganda de iogurte apresentando um modelo de família, pois era isso que estava acontecendo. Duas moças, novas, talvez 20 e poucos anos, vivendo com um rapaz. Essa era a família deles. Duas moças e um rapaz. O rapaz claramente não tinha características masculinas, mas eles três formavam essa nova família. Ali não tem discurso necessariamente de esquerda. Ali não são pessoas extremistas. Ali são pessoas que têm um outro modelo de família, que não tem substância, que não tem solo firme, que é arenoso e que, portanto, não tem condições de se manter. Mas é essa família que está sendo proposta para os nossos jovens. Não só lá fora, mas aqui dentro da igreja. Qual que é a esperança que a gente tem de ver na nossa história agora, nos próximos anos, nas próximas décadas, uma família sólida sendo construída? E, portanto, uma sociedade sólida sendo construída, com valores, com ética, com uma construção que a gente possa ter esperança de um futuro melhor de fato. Esperança nessa sociedade que a gente vive é muito pequena, muito pequena. Mas a gente também tem na história outros modelos ou outras situações que trazem esperança para nós. Por exemplo, quando a gente olha a história de um homem, durante um avivamento, o grande avivamento do século XVIII, que foi comandado especialmente por um homem chamado Jonathan Edwards. Não sei se os irmãos conhecem ele, talvez o grande teólogo que nós temos dos últimos 3 séculos. Jonathan Edwards comanda esse avivamento com outros, ele não é sozinho, mas ele não só é profundo no seu desenvolver de teologia, ele escreve com uma profundidade ímpar. Quase ninguém na história escreve com a profundidade dele, mas ele também é pastor de igreja local. Ele também é missionário. Ele também discipula missionários. E ele também experimenta do poder de Deus vindo sobre eles de uma forma como poucas vezes nós vimos na história. Bom, em 1900, então mais ou menos 150 anos depois da morte de Jonathan Edwards, um repórter chamado Winship,
ele faz uma pesquisa e identificou 1.400 descendentes de Jonathan Edwards. 1.400. E desses 1.400, ele descreve que 15 deles eram dirigentes de escolas superiores, 65 eram professores universitários, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, inclusive 3 senadores e 3 governadores de estados, além de banqueiros e missionários, cerca de 100 missionários, sendo que eles escreveram mais de 135 livros, integraram conselhos de agências missionárias e jornais e outras posições de influência na sociedade. Por causa da vida de homens como Jonathan Edwards, nós podemos olhar não só para a história que a gente vive agora, mas para a história que nos precedeu e ter de novo a esperança de que Deus vai produzir homens e mulheres firmes, fortes, que conhecem a Deus e a palavra de Deus. E com isso nós temos esperança de ter um futuro melhor para as nossas famílias. Veja, essa esperança não começa só agora na história. Quando nós olhamos há quase 4.000 anos, ou cerca de 4.000 anos atrás, foi escrito o livro de Êxodo. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, nós lemos o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no céu em cima, ou embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará cultos, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço, olha como continua, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus é duro quando nós nos afastamos dele. Ele visita as nossas famílias e pesa a mão sobre as nossas famílias. Mas na sequência ele fala que Deus também abençoa quando nós voltamos para ele, até a 1000ª geração para frente. Eu não sei se você já teve essa curiosidade ou já ouviu alguém falando sobre isso, mas 1000 gerações para trás daria para além de Adão e Eva. 1000 gerações, então, de Adão para frente, ultrapassa em muito o nosso momento da história, por causa de um homem que segue a Deus fielmente lá atrás na história. Gerações e gerações são abençoadas para frente na história. O pecado veio por um homem, mas a justiça, a graça de Deus veio também por um homem, com muito maior impacto. Então nós temos esperança da graça de Deus renovar as nossas famílias, independente de como se levanta lá fora, onde as ideologias, os formadores de opinião, os governos, independente do que acontece lá fora, nós temos esperança na palavra de Deus e vendo a história do povo de Deus, de que as nossas famílias podem sim se firmar e se tornarem uma bênção hoje e agora nas nossas vidas. Eu queria resumir o que nós vimos nesse texto de Efésios da seguinte forma: a paternidade foi criada por Deus e entregue aos homens como instrumento para produzir a vontade de Deus nas relações humanas, de tal forma a render ainda mais glória a Deus e plenitude de vida aos seus filhos. Deixa eu repetir. Deus nos entrega homens, Deus nos entrega mães, Deus nos entrega pais que cuidam da gente, para que de alguma forma todas as relações, não só a relação marido e mulher, mas dos filhos, dos amigos dos filhos, dos vizinhos, das pessoas que nós nos relacionamos a partir da família, no local de trabalho, para as pessoas que estão caminhando em volta da gente. Deus entrega paz para a gente, para que todas as relações sejam transformadas, produzindo ainda mais glória ao nome dele e produzindo plenitude às nossas vidas. Eu queria falar 3 verdades acerca dessa história, acerca desse princípio. Primeira verdade que a gente vê nesse texto: o propósito de Deus para a família, e em especial para a paternidade, vem desde o começo da história. Primeira verdade que eu queria que a gente pensasse a partir desse texto que nós lemos de Efésios:
A paternidade, ou o propósito de Deus para a família, em especial para a paternidade, vem desde o começo da história. Por que eu estou falando da paternidade? Porque esse texto que nós lemos de Efésios, nós vamos ver na sequência, coloca um peso muito maior sobre o homem. Quando o homem exerce a sua vocação, ele cuida da mulher para a mulher exercer a vocação dela. Quando o homem exerce a sua vocação, todos os que estão embaixo da sua influência e liderança também caminham para cumprir a sua vocação. Então, quando nós olhamos esse texto, ele diz que o propósito de Deus para a família e para o homem, para a paternidade, vem desde o começo da história, não foi inventado pelo apóstolo Paulo, ou pela igreja no começo do século, ou pelos teólogos no passado do milênio, ou agora por nós. Isso foi inventado por Deus lá atrás, muito antes do homem começar a produzir intelectualidade na academia, livros, muito antes do homem começar a registrar a história. Deus já havia criado um parâmetro, um jeito, uma maneira, um contexto em que ele ia produzir pessoas à imagem e semelhança dele. Esse é o contexto da família. Veja, quando nós olhamos Paulo nesse texto, ele cita no versículo 31, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ele diz o seguinte: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Ele constrói a doutrina, a teologia, a prática dele, não da filosofia da época. Veja, Paulo era um intelectual. Ele tinha, talvez, se fosse nos parâmetros de hoje, uns 7 ou 8 doutorados. Ou talvez ele teria 1 ou 2 doutorados e alguns pós-doutorados. Ele seria um livre docente. Ele tinha como citar filósofos, ele tinha como citar poetas, ele tinha como citar historiadores. Ele fez isso em Atos capítulo 17, por exemplo. Mas aqui, quando ele fala do cerne desse ambiente onde Deus forma pessoas, ele cita Gênesis. Ele começa lá atrás. Ele começa onde Deus começou a nossa história. Veja, em Gênesis 2, de 15 a 25, nós vemos a história do começo do homem e da mulher, da família. A gente vê na sequência que a relação deles com Deus forma quem eles são. Não só eles são criados por Deus, mas eles andam com Deus. Mas também a gente vê na sequência, no capítulo 3, que quando eles param de ter ou deixam de ter Deus como parâmetro, isso vai afetando quem eles são. Porque aquele que nós seguimos, aquele que nós adoramos, aquilo que nós colocamos a nossa decisão na mão dele, forma também a nossa identidade. Essa, na verdade, é o contexto, a descrição do que é idolatria. Idolatria é quando nós colocamos a decisão dos nossos caminhos na mão de uma outra coisa que não seja Deus, na mão de uma outra pessoa que não é a pessoa de Deus. E, portanto, isso acaba formando a gente à imagem daquilo que nós adoramos. Se você adora dinheiro, você começa a achar que você pode comprar todo mundo. Se você adora o seu corpo e a beleza física, você começa a julgar as pessoas pela aparência. Se você adora o prazer, você começa a julgar a vida pelo imediatismo. E por aí vai. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. No texto lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, Paulo está citando o capítulo 2, ele fala dessa ação de Deus no capítulo 1, que Deus cria e tudo que ele cria, ele fala, faça-se assim, é feito, e ele diz na sequência, e é bom. Faça-se assim, é feito, e ele diz, é bom. Mas quando chega no capítulo 2, no versículo 18, é a primeira vez que a gente vê Deus falando que algo não está bom. Tudo foi feito de forma perfeita, levando o próprio Deus a descansar no 6º dia, no 7º dia, melhor dizendo. Ele não descansa porque ele está cansado, é óbvio. Ele descansa porque ele está satisfeito. Ele descansa porque ele vê que tudo que ele fez traz glória ao nome dele. Mas depois que ele descansa, há um dia que ele chega e fala, algo ainda não está bom. O que é que não estava bom? O homem estava sozinho. O homem estava sem a mulher ainda. Então Deus criou a mulher.
e coloca a mulher diante do homem. Deus cria a mulher a partir dele, Deus cria a mulher para ele, e logo desde esse momento fica claro a liderança do homem. A mulher veio dele, tirada da costela dele, a mulher é para ele, para servir de ajudadora à vocação dele, e a mulher não é igual necessariamente a ele, ela tem uma outra vocação, ela é feminina, ele é masculino, mas quando ela exerce a vocação dela, ela ajuda ele a exercer a vocação dele. Então, o conceito que Paulo está usando em Efésios vem lá de Gênesis, não vem daqui. Veja, quando nós vemos em Gênesis 1, versículo 26 a 28, Deus havia dado já um outro mandamento. Mas o primeiro mandamento na cronologia da história é: deixe o seu pai e sua mãe e se tornem um só, uma só carne. A primeira vez que Deus dá um mandamento, deixa eu corrigir, a primeira vez que Deus dá um comando na história para o homem é: deixa seu pai e sua mãe e se torne uma só carne com a sua mulher, com a sua esposa, com seu cônjuge. O primeiro mandamento que ele nos dá é: forme uma família. Bom, no capítulo 1 ele tinha dado um mandamento, mas cronologicamente tem que estar depois, porque a mulher já está do lado do homem e é dado para os dois que eles agora têm que representar a Deus diante da sociedade, diante do mundo. Assim como as religiões têm ídolos nos seus templos, e você entra na grande parte das religiões e ali estão representadas as suas divindades, no Evangelho, na palavra de Deus, nós não temos essas imagens. E o templo também não é um local pequeno, um prédio de alvenaria. O templo é a criação, e a imagem de Deus somos nós, espalhados por toda a criação. E Deus fala para eles: multipliquem-se e dominem, espalhem a minha imagem, o meu caráter, a minha glória, quem eu sou. E como é que é feito isso? Através da família. Homem sendo homem, mulher sendo mulher. Tem uma vocação que Deus coloca para nós desde lá de trás. Quando em Gênesis 3 a mulher cai, e o homem junto com ela, é colocado nas mãos, ou como castigo a ela, algumas penalidades. Que ela seria agora submissa ao seu marido, e que ela teria parto com dor. E aí vem as feministas cristãs, tentando talvez fazer uma teologia, e a gente tem que de certa forma olhar e perceber o esforço delas. Não estou falando que elas não possam fazer esforço, mas elas vêm e dizem que diante agora da graça, não tem mais a submissão da mulher ao homem, porque lá atrás, quando foi dada essa ordem, ou essa penalidade, a mulher tinha caído. Mas agora a graça tirou toda a maldição. Isso seria bem interessante, bem verdadeiro, se concluísse junto com o restante do texto. Porque ela também tinha que ter, a partir daí, filhos com dor. Seria muito tranquilo para nós se a gente chegasse nos nossos hospitais, com as nossas esposas grávidas, e as nossas esposas não tivessem que gritar de dor como as não crentes. Afinal de contas, a graça já veio, não tem mais maldição, elas não sentem mais dor no parto. Mas não é isso que acontece. E o fato que não acontece isso é porque quando Gênesis fala dessa penalidade, ele não está dizendo que a liderança do homem é uma maldição sobre a mulher, que a submissão dela ao homem é uma maldição que Deus colocou. O que ele está dizendo é que o jeito com que ela encara a liderança, a submissão daqui para frente, vai ser negativo, ela vai lutar contra, ela vai se colocar em oposição àquilo, e o homem, em contrapartida, vai usar aquilo de forma equivocada, oprimindo, trazendo opressão para a vida da mulher, e isso seria uma causa do pecado na vida deles. Quando nós olhamos esse texto, ele está dizendo para nós: a graça realmente veio, e a liderança do homem não é mais aquela penalidade. A liderança do homem agora é o testemunho da graça de Deus cuidando das mulheres. Talvez alguns de vocês fiquem pensando: mas aonde isso está claro na palavra de Deus? Peguem, se vocês quiserem,
se tiverem essa curiosidade, peguem o Antigo Testamento, as leis em especial, e procurem os textos, as leis que protegem as mulheres. Nenhuma outra religião, filosofia, estilo de vida proposto na antiguidade sequer deu um lugar para a mulher. Nenhuma. Zero. Nem os melhores filósofos deram isso. E a gente não está falando só da antiguidade lá atrás. A gente pode falar de algumas décadas atrás. A mulher nunca foi um motivo de cuidado, de carinho. A mulher, na maior parte da história, nem pessoa era. Mas na lei do Antigo Testamento, na Torá, a mulher tem igualdade com o homem. Ela tem que ser protegida. Ela tem herança, mesmo que ela não tenha marido agora para dar herança para ela. Mostra uma única cultura na história, que a mulher é cuidada diante da lei daquela cultura. E a gente simplesmente não tem isso. Não tem isso. Então é interessante que, quando nós olhamos esse texto, a submissão, a dor no parto, todos são maneiras das pessoas falarem que a palavra de Deus está propondo para a mulher uma coisa que é muito mais difícil do que para o homem. O que nós vemos no texto, tanto de Efésios como de Gênesis, é que o homem é colocado para cuidar da mulher. O homem é colocado para proteger a mulher. E aqui eu quero entrar no segundo princípio. O segundo princípio que a gente vê nesse texto é que a gente aprende os contornos da autoridade do homem a partir de Cristo Jesus, a partir da vida e das palavras de Cristo Jesus. Qual é o contorno da masculinidade bíblica? Não é o machismo, não é o homem sendo macho, que ele protege a mulher da forma bíblica, que ele se torna um homem bíblico. Não é isso. Isso não tem nada a ver necessariamente, esses conceitos de machismo que tem na sociedade, eles são errados não porque há preconceito lá fora, agora dessa nova sociedade, dessa ideologia mais progressista. Eles são errados porque diante de Deus isso é uma blasfêmia. O homem foi dado à família para cuidar, proteger, discipular e apresentar a mulher como santa diante de Deus e os seus filhos como pessoas tementes diante de Deus. Então, da onde que se tira isso? Paulo fala que isso é tirado do exemplo e da vida de Cristo Jesus. Veja, no capítulo 5, mais no começo, no versículo 16, é falado que nós temos que remir o tempo. É o que ele diz. Isso significa que a gente tem que aprender a aproveitar todas as oportunidades. Mas quais são as oportunidades que ele está citando no capítulo 5? Bom, são algumas, mas em específico o versículo 1 do capítulo 5, que a gente tem que aprender a imitar a Deus. Em outros locais, Paulo fala imitar a Cristo. Então ele está falando, aproveite todas as oportunidades, aprenda a remir o tempo, imitando a Cristo Jesus. Essa é a função que ele está falando para o homem. Ensinar a esposa e os filhos e todos em volta da casa a imitarem a Cristo Jesus. Veja, Efésios, o livro de Efésios é dividido em duas partes. Talvez você já tenha ouvido isso. Tem a primeira parte que é mais doutrinária e a segunda parte que é mais prática. Até o capítulo 3 é dito para nós uma doutrina, um conjunto de doutrinas. A partir do capítulo 4 é dito para nós como nós colocamos em prática isso na segunda-feira. Talvez seja melhor a gente explicar de uma outra forma. Até o fim do capítulo 3 é um indicativo. Deus indica para nós quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele opera em nossas vidas. Mas a partir do capítulo 4, agora não é mais o indicativo, é o imperativo. Deus está dizendo que nós temos que fazer por causa daquilo que Ele fez. Muda o tom, muda o jeito. E se a gente não entende isso, a gente interpreta errado o texto bíblico. Quando em Efésios 2, versículo 8, é dito que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, é um indicativo. Nós não fazemos nada para ser salvos. Todos nós somos imperfeitos. A primeira família sobre a face da terra era disfuncional, criou um assassino. Essa é a primeira família, que foi criada num ambiente perfeito, sob condições perfeitas e tudo perfeito em volta deles. E eles eram
disfuncionais. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando nós vemos o que é sugerido para nós, é que pela graça nós somos salvos. E por causa disso agora, nós somos empurrados para o imperativo de imitar a Cristo Jesus. Paulo fala em Filipenses 2, versículo 13, que é Deus que coloca no nosso coração tanto o querer como o realizar. Não somos nós que em algum momento, por algum motivo, desejamos a Deus. É Ele que vem e age em nós, e atrai a gente com seu amor, e conquista a gente, e coloca dentro de nós capacidades, voluntariedades que não tinham antes. Mas mesmo assim, Ele não vai buscar a santificação por nós. Somos nós que somos comandados para buscar a santificação. Por que isso é importante? Porque quando nós vemos esses dois momentos do livro de Efésios, aqui nesse texto que nós lemos, nós estamos falando do outro momento. E no versículo 21 que nós lemos, é dito que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. E vem novamente as feministas, cristãs, se é que isso é possível, e elas dizem o seguinte, que em Tito capítulo 2, em 1 Pedro capítulo 3, que fala também da submissão da mulher, lá não fala de submetei-vos uns aos outros. Logo, esses textos, assim como a continuidade a partir do versículo 22, está falando muito mais de um contexto específico, cultural, que não tem mais com a gente. Que agora, sobre a graça, nós não submetemos mais mulheres aos homens, mas todos nos submetemos uns aos outros. Mas não é assim que Paulo constrói aqui em Efésios. No capítulo 3, a partir do versículo 15, capítulo 5, a partir do versículo 15, Paulo constrói 3 contrastes, 3 comandos e 3 contextos. Não vou me delongar aqui, mas só perceba que o primeiro contraste é que não sejam nécios, mas sábios. E qual que é o comando? Remir o tempo. E qual que é o contexto? Os dias são maus. Depois, na sequência, o segundo contraste é compreendam a vontade de Deus. Qual que é o contraste? Não sejam insensatos. Ou eu compreendo, ou eu sou insensato. Eu tenho que escolher. E qual que é o comando? Procurem compreender. E qual que é o contexto? Ignorância. Eu não sei. Então eu sou desafiado a procurar. O terceiro contraste é enchei-vos do Espírito. E o contraste é enchei-vos do vinho. Se eu me encho do Espírito, Ele age através de mim, Gálatas capítulo 5, Ele age, Ele produz o fruto. Mas se eu me encho de vícios, se eu me encho de outras coisas que se opõem ao Espírito, outras coisas vão ser produzidas. Qual que é o contexto? Aí quando a gente olha, não tem um contexto na sequência. Não até o versículo 21. Mas no versículo 22 para frente, aparece o contexto. E Paulo expande nesse momento como é que nós trabalhamos os ser cheios do Espírito, como é que nós trabalhamos no mandamento de enchei-vos, falando salmos e hinos, louvando a Deus, dando graça em todas as situações e nos sujeitando uns aos outros. Qual que é o contexto? Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Mesma coisa que ele faz nos outros contrastes, agora ele faz aqui. E o que ele está dizendo? No movimento que a gente vê no texto, a palavra submisso no versículo 21 não é repetida no grego no versículo 22. Então ele subentende no versículo 22 que já continua o que ele está falando do 21. E o que ele está dizendo basicamente é que agora a mulher vai seguir a liderança do homem. Qual é a liderança do homem? É só a gente prestar atenção, sem a gente fazer nem muito esforço, que a gente vai ver que toda a liderança do homem é empurrando a mulher na direção de Cristo. Ele tem que apresentar a mulher pura e santa, como uma verdadeira seguidora de Cristo Jesus. Depois, na sequência, os filhos, os pais não podem irritar, levar os filhos a odiarem aquele estilo de vida que eles têm. Ao contrário, eles têm que ensinar os filhos a ser tementes a Deus. Por que isso é tão importante para nós? Porque, inclusive, na sequência,
Quando ele fala de servos e senhores, é óbvio que é uma outra relação, mas fica claro no contexto que, de novo, o papel do homem não se resume só à casa dele. O papel do homem, ele estabelece um modelo, um padrão de como andar com Cristo. Ele estabelece para a esposa, ele estabelece para os filhos vão para o trabalho, ou como servos ou como senhores, e todos eles mostram por palavras e por ações como é seguir a Cristo Jesus. Onde é que está o fracasso do nosso testemunho? O fracasso do nosso testemunho está em que nós terceirizamos a criação dos nossos filhos. O mundo lá fora luta contra a proposta do Evangelho por séculos. Satanás usa formas, estilos, maneiras das mais diversas para destruir o conceito de família. Mas a família subsiste dentro do plano de Deus durante os séculos e milênios, a não ser quando a igreja mesmo, o próprio povo de Deus, desiste de ser família nos parâmetros bíblicos. Qual que é o parâmetro bíblico? Eu não terceirizo a formação do meu filho. Eu formo o meu filho. Eu não levo para a igreja ensinar o meu filho a ser crente. Igreja é lugar que a gente leva o filho para já adorarmos juntos como família com outras famílias. Para a gente viver junto a família maior que é a igreja. Mas quem ensina o meu filho a ser um homem e uma mulher de Deus, sou eu, o homem. Eu não delego para minha esposa a função dela ensinar para os meus filhos como andar diante da palavra de Deus, como ser homem, como ser mulher. Não, eu lidero a minha esposa, que junto comigo vem e ensina os meus filhos. Veja, qual que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje? É despertar os homens, vocês mesmos que estão hoje me ouvindo aqui. Nós, mais do que as mulheres, temos fracassado. Mas as mulheres têm fracassado muitas vezes junto com os homens. Ao deixar de serem e viverem a sua vocação, puxam o homem também para distante da sua vocação. As mulheres precisam ser femininas, elas precisam ser pessoas sensíveis, elas precisam ser ajudadoras, complementares ao homem, elas precisam empurrar o homem para que o homem lidere. E como é que o homem lidera? Sendo machão, sendo dono? Não é isso que Paulo apresenta. O que Paulo apresenta aqui, que Pedro apresenta em outro local, é que nós, homens, lideramos imitando a Cristo Jesus, ensinando a palavra para os nossos filhos. Então, como é que eu ensino as minhas filhas a serem crentes em Cristo Jesus? Bom, tem várias coisas que eu tenho que fazer, mas uma essencial é ensinando a elas a serem mulheres, ensinando elas a serem tementes a Deus, ensinando elas a escolherem homens que são homens de verdade, de acordo com os parâmetros bíblicos. E aí a gente está vendo cada vez mais nas igrejas, eu espero que não seja o caso da maioria dos irmãos, mas é o caso da maioria das pessoas que eu pastoreio, que não sabem o que fazer com os filhos, quando eles adultecem, quando eles crescem. Por que não sabem o que fazer? Porque não foi ensinado para a menina como ser mulher de Deus. Não foi ensinada para ela como ela rastrear, colocar no mapa um homem de Deus. Ao contrário, a gente deixa o mundo lá fora ensinar que tipo de mulher que ela tem que ser, que tipo de homem que ele tem que ser. A palavra de Deus coloca a responsabilidade no homem e junto com a mulher, como companheira, como cooperadora, como auxiliadora, formar Cristo nos seus filhos. Agora, quando nós olhamos isso, a gente precisa entender uma coisa: a palavra de Deus não para nos filhos. Aliás, ela não para nem com a idade. Quando nós olhamos a responsabilidade patriarcal, que no nosso momento parece quase um palavrão, a responsabilidade patriarcal é trabalhada na palavra de Deus, mesmo nas idades mais avançadas. Nós, talvez influenciados pela cultura norte-americana, quando vemos os nossos filhos chegando na maioridade,
perdemos o senso de responsabilidade com eles. Mas quando na palavra de Deus nós vemos o jeito que se constrói a importância do homem, ele se constrói mesmo quando o homem é idoso, ele continua cuidando dos seus filhos, mostrando o exemplo, o modelo, mostrando a direção. Se não, olhe 1 Samuel, a história de Eli. Eli é cobrado por não corrigir os filhos dele. Quantos anos têm os filhos dele? Pelo menos 33, 34, 35 anos, porque eles já são sacerdotes, e eles não poderiam ser sacerdotes antes de 30 anos de idade, pois Eli é cobrado duramente de Deus, porque ele não corrige os seus filhos. Em outro local da palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 5, é dito para as viúvas novas, as que perderam o marido, mas ainda são novas, fala para elas, casem de novo, Paulo está dizendo para elas. Por que tem essa preocupação com as viúvas novas? Para elas se casarem de novo. Olha o contexto, qual que é a preocupação? Porque a família tem que cuidar dos mais velhos, dos idosos. Ela tem que honrar os idosos. E se ela tiver que cuidar daqueles que têm ainda condições, já são adultos e podem tomar conta de si mesmos, ela não vai ter recurso, não vai ter condições de cuidar da sua casa. Eu vejo muitas vezes nós olhando para a família e nos atendo só à família nuclear. Veja, a família nuclear não é necessariamente o fim que Deus tem para nós. A família nuclear é, sem dúvida nenhuma, o nosso primeiro e grande ministério. Mas Deus tem, a partir da família nuclear, muito mais coisas para nós. E eu queria, dessa forma, chegar no terceiro ponto. A glória de Deus e a plenitude de vida para a família são os alvos centrais da paternidade bíblica. A glória de Deus e a plenitude de vida para a família são os alvos centrais da paternidade bíblica. Em 1974, Billy Graham pregou um sermão sobre a família. Ele está na internet, você pode ver, eu não sei se tem legenda em português, mas você pode colocar pelo menos a legenda em inglês e treinar o seu inglês. E na palestra, ou na pregação que ele faz sobre a família, ele diz que em 74 saiu uma pesquisa que as famílias que faziam devocional constantemente, diariamente, liam a palavra de Deus, oravam juntas, ensinavam os filhos a fazer a devocional diariamente. E deixa eu só explicar para vocês, há muitos manuais sobre devoção, ou sobre devocional, ou sobre como fazer, mas o básico da devocional é muito simples. Leia a palavra de Deus de capa a capa durante um ano. A cada dia leia 2, 3, 4, 5 capítulos, pedindo o poder e a iluminação do Espírito Santo para mostrar como colocar aquilo em prática. Faça isso em padrões anuais e depois de uma longa caminhada com Deus, você vai ver formado na sua casa o temor a Deus em você, nos seus filhos, nas pessoas em volta da sua casa. Aí o Billy Graham comenta na pesquisa que pessoas que faziam isso em 74 se divorciavam na proporção ou na medida de 400 famílias para uma, de 400 casais para um. Ou seja, só um casal em 400 que faziam uma devocional diária chegavam ao divórcio. E ele falou no sermão que a proporção lá fora, ou mesmo dentro da igreja, de casais que não têm uma vida devocional, era de 1 para 1. A cada casal que se mantinha firme, um casal se divorciava. Eu não vi as últimas pesquisas do nosso momento, mas aconselhando casais, a impressão que eu tenho é que nós já passamos essa medida, que já não dá para falar que é 50%, que provavelmente tem mais casais se divorciando do que casais casando. Veja, quando a gente olha esse texto, Paulo fala que o objetivo de nós alcançarmos, ou de vivermos a paternidade, a família, a maternidade, é em primeiro lugar a glória de Deus, imitar a Cristo Jesus. Mas ele também coloca no texto, nas entrelinhas, que é a plenitude de vida. Aliás, ele cita o primeiro mandamento com promessa. No capítulo 5 que nós lemos, ele coloca, quando fala dos filhos, no capítulo 6, ele diz, honra teu pai e tua mãe, versículo 2 do capítulo 6, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa?
que eles vivam muito na terra, que eles vivam plenamente, que haja uma vida abundante na casa deles. O que ele está colocando é quando a família vive de verdade, há uma plenitude vivendo nessa família, se instalando nessa casa, transformando as relações todas. Então, quando ele começa a falar dos servos e dos senhores, ele está falando de um contexto, só para ficar claro para nós, onde 90% das pessoas são escravas naquela sociedade. Não tem liberdade, não tem futuro, não tem esperança, não há condições delas sonharem com alguma coisa diferente. Mas na igreja do Senhor Jesus, as mulheres são pessoas inteiras, e tem palavra, e tem voz. Na igreja do Senhor Jesus, elas são amadas pelos seus homens, num contexto que o homem não era ensinado a amar mulher, porque mulher não é pessoa. A oração do judeu todos os dias era: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me fez gentil, que é o não judeu, porque o Senhor não me fez cachorro, que é um bicho impuro, e porque o Senhor não me fez mulher. Essa era a oração do judeu todos os dias. Mas na igreja do Senhor Jesus, a mulher é tratada com honra, com dignidade, com excelência. Ela é o centro da atenção do homem. É o ministério, o grande ministério do homem. Nós somos chamados a discipular pessoas de todas as etnias, 17.500 etnias, pelo menos, sobre a face da terra, sendo que mais de 7.000 delas ainda não tem um cristão no meio deles. Mas a palavra de Deus deixa clara para nós, que antes de discipular, ou no caminho para discipular as nações, nós primeiro discipulamos a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa casa, e todas as relações a partir daí são invadidas pela graça. Eu lembro uma das vezes que eu cheguei em casa, e todos os dias era parecido, todo dia ela faz tudo sempre igual, a música do Chico Buarque. Eu lembro que eu cheguei em casa, e a minha esposa apontou para mim as minhas filhas, na Ásia, não é aqui no Brasil, e eu fui na direção das minhas filhas, beijei uma, peguei outra, brinquei com ela, fiquei ali o tempo que elas quiseram. Isso era umas 5h30, 6 horas da tarde, eu morto de cansado, dormia 4 horas por dia, estudava 40 horas por semana, viajava todos os meses, cuidava de uma equipe de nacionais, uma equipe de estrangeiros. Todos os dias a gente fazia a mesma coisa. Chegava, a minha esposa estava com as minhas filhas e eu ia até elas. E um dia eu cheguei, uma menina casada, com um filho na mesma idade da minha filha, mas que a gente não conhecia até aquele dia, chegou até a minha esposa e falou da seguinte forma: eu queria almoçar na sua casa, pode ser? A minha esposa levou um susto. Bom, a gente estava lá para isso, para levar a graça de Deus para todas as casas, e a minha esposa já tinha levado muita gente para dentro de casa, para ver como é que funcionava a vida de um casal estrangeiro, para ver como que a gente cozinhava, para ver como é que funcionava a nossa família. Mas aquela mulher disse uma frase muito específica na primeira conversa. A minha esposa perguntou para ela: você pode ir para minha casa, mas por que você está me pedindo? E ela falou: nós, eu e meu marido, não conhecemos uma única família de verdade. E a gente tem observado a vida de vocês, e a gente percebe que vocês são família de verdade. E a gente queria aprender a ser família. E nós levamos eles para dentro da nossa casa. Queridos, o mundo precisa da gente, das nossas famílias. Precisa de homens sendo homens de verdade, não machistas. Precisa de mulheres sendo mulheres de verdade, não feministas. Nós precisamos de homens e mulheres que vivam essa realidade. Eu lembro de uma casa que eu cheguei, na verdade uma igreja que eu cheguei, no sul do país que eu trabalhava. Tinham mais de 10 minorias étnicas que tinham sido ganhas para Cristo através de missionários que tinham vindo de outro país nas costas de elefante.
E nós estávamos naquele dia comemorando 90 anos de aniversário daquela igreja. E pessoas de 10 minorias étnicas pelo menos uns 10 países diferentes também juntos. Então mais de 20 etnias juntos. E nós estávamos adorando a Deus. Eu já estava naquele local há alguns anos. E eu sabia como funcionava a cultura local. Nós não podíamos tocar nas pessoas, nem nos homens. Raramente um homem estendia a mão para você, não é assim que eles cumprimentam. As mulheres, então, nem perto a gente chegava muitas vezes. A gente cumprimentava elas de 2, 3 metros de distância. E eu lembro naquele dia que o culto começou às 8 horas da manhã e foi até às 10 horas da noite, ininterrupto. Uma etnia depois da outra vinha na frente e cantava louvores a Deus, e a gente ali se alegrando. Eu já conversava na língua local, entendia o que estava acontecendo, mas de vez em quando subiam outras línguas e a gente vivenciando tudo aquilo, como se a gente fosse uma única e somente uma família. Eles me tratavam com o mesmo carinho, cuidado e consideração que os meus pais, que a minha família, que os meus irmãos. E eu lembro, para minha surpresa, já com o meu coração grato, eu queria estar filmando, tirando foto. Na época não tinha esse negócio de Instagram, Facebook, mas se tivesse, eu queria estar mostrando para todo mundo aquilo que a gente vivenciava. E eu lembro quando eu cheguei lá fora, uma moça da terra, daquele país, só que de uma minoria étnica. Ela chegou até mim e ela veio na minha direção. Ela ultrapassou o limite do 1º metro, do 2º metro. Ela estava chegando muito perto de mim e eu travei. Não é normal nosso, né? Brasileiro beija no rosto, né? Dá 2 beijinhos, dependendo do local, 3 beijinhos. Às vezes a gente abraça gente que a gente acabou de conhecer. Isso é normal no Brasil, não lá. Essa moça chegou até mim, me abraçou apertado, me beijou no rosto e me falou: eu sou a irmã tal. E eu te conheci hoje aqui, eu vi você junto com o pessoal. E a gente é da mesma família. E é exatamente assim que eles falavam. Nós somos uma só família. E aí eu fiquei curioso, porque eu fui perguntar para o pessoal: mas ela é da terra mesmo? Porque ela... Aí o pessoal me explicou: ela é, mas ela é de outra minoria. Ela é de uma minoria. E nessa minoria eles têm contato físico. Eles abraçam, eles beijam. E eu fiquei tão impactado de saber que, sem conhecer aquela história, aquela menina me abraçou, me beijou como irmão, e nós juntos comungamos de uma mesma fé, de um mesmo Senhor, de um mesmo culto de adoração a Deus, porque nós somos uma só família. Lutero diz, eu não vou ler tudo que ele fala, mas basicamente ele diz que a família é dada para a gente com 3 propósitos. Procriação, multipliquem, transformem a imagem de Deus, algo visto em todos os locais. Aliás, essa linguagem é a mesma de Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulo de todas as nações, multiplicando pessoas que imitem a Cristo. Aí ele fala a segunda coisa, que o casamento, que a família é dada para nós, é para santificação. Algumas mulheres podem pensar: realmente eu tenho que ser santa para aguentar esse homem, né? Talvez alguns homens pensem do mesmo jeito, mas não é nesse sentido que o texto está falando, e que Lutero estava citando. É que o casamento é dado para santificação, porque é o local primeiro que nós discipulamos os nossos filhos, a nossa esposa, que nós homens imitamos a Cristo Jesus. E o casamento também é dado para ilustração. O casamento ilustra a comunhão da Trindade lá em Gênesis. Numa comunhão perfeita, numa família perfeita, foi criado um universo perfeito. E mesmo depois que nós transformamos essa história numa história imperfeita, Ele cria um plano perfeito e manda um Salvador perfeito, para que nós, no momento certo e perfeito, nos entregássemos a vida a Ele e tivéssemos a nossa vida salva de uma forma perfeita e completa. O Evangelho, ou a família dentro do Evangelho, ela também é uma ilustração do corpo de Cristo Jesus, da união que nós temos com Cristo Jesus. Alguns usam a expressão de que antes de casar nós temos que aproveitar o máximo a vida. Aí os jovens estão se casando cada vez mais tarde. Alguns usam a expressão, inclusive citando Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, que Paulo cita que é melhor estar solteiro do que casado.
E eles usam fora do contexto, porque o que o Paulo está dizendo é que naquele momento histórico, onde eles estão, sobre aquela circunstância, seria melhor que aquelas pessoas não se casassem. Mas mesmo quando ele fala isso, ele fala, mas isso é só para alguns, só para aqueles que Deus deu, porque para os outros todos é dado Gênesis capítulo 1 ou 2, do versículo 15 em diante. Deixe seu pai e sua mãe e sejam uma só carne. Outros usam o exemplo de Cristo, mas Jesus era solteiro, e ele não se casou, e ele pôde servir a Deus de uma forma perfeita. Não é verdade, ele serviu a Deus de uma forma perfeita, mas Jesus não era exatamente um solteiro, ele era o noivo. Apocalipse 21, Jesus é o exemplo do noivo que se prepara da forma perfeita para a noiva. Quem é a noiva? Somos nós. O que é a sua família? A sua família é uma ilustração para o mundo da ação que Deus está fazendo em formar um novo povo, uma nova casa, uma nova família. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós temos um Pai que nos ensina a ser como Cristo Jesus e que não vai nos levar um dia para uma comunhão completa com Cristo Jesus. Eu queria concluir essa palavra de duas formas, duas aplicações. Primeiro, não se deixe acomodar ou mesmo se intimidar diante desse novo momento da história, mas busque entender o que a palavra de Deus fala sobre a família. A gente busca entender cada coisa. O pessoal faz maratona de seriados que não fazem o menor sentido eles se aprofundarem naquilo. Alguns entendem dos heróis da Marvel mais do que dos heróis da palavra de Deus. E só para ficar claro, eu gosto dos heróis da Marvel. Eu vi todos os filmes da Marvel com as minhas filhas, fazendo aplicações bíblicas a isso. Mas eu gosto muito mais, numa medida que não tem nem comparação, dos homens e mulheres de Deus que foram colocadas na palavra de Deus como um tipo de Cristo, como apontando para nós, Cristo Jesus, a esperança da glória. Então, aprendam na palavra de Deus a conhecer o que é a família bíblica. Segunda implicação, ou aplicação que eu queria fazer na sua vida sobre esse texto. Coloca na sua agenda diária a devocional. Sua, primeiro. Se você não buscar a Deus, você não tem como ensinar para o seu filho, para a sua mulher, para o seu vizinho, para o seu empregado, para o seu patrão, quem é Deus. Não há promessa de crescimento de vida para você sem uma busca diária do Espírito Santo de Deus. Não há. Busque então uma vida devocional sua e busque uma vida devocional com seus filhos. Eu lembro que um líder de uma agência missionária que nós ajudamos a criar lá na Ásia, eu visitava ele constantemente para discipulá-lo, e um dia nós chegamos, ele me falou com a boca cheia, que nós aqui acordamos às 5 horas da manhã, oramos até 8 horas da manhã, tomamos o café, trabalhamos até às 10 da noite, paramos às 10, oramos até às 11, de segunda a segunda. E eu falei, mas você não fica cansado? Sua família não fica estressado? E só para ficar claro, todos eles moravam juntos, 70 missionários, mais as suas famílias, todos juntos no mesmo andar de um prédio. Um prédio, um andar aberto, como se fosse aqui o salão da igreja. Aí ele falou assim, o meu pai trabalha até agora, portanto eu trabalho também. Citando a Jesus de Nazaré. E eu lembrei ele que o pai dele descansou no 7º dia. Meus irmãos, nós temos que aprender a quietar o coração diante dos nossos filhos e prestar atenção neles e orar com eles, ensinar eles a quem é Jesus, o que Jesus faria nos seus passos, ensinar eles a nos arrepender, como é que nós erramos e como nós voltamos. Nós precisamos aprender a fazer a devocional com as nossas famílias. Que Deus possa abençoá-los, irmãos. Que o Senhor possa criar caminhos na sua casa, que mesmo no meio da imperfeição da sua família, você possa ser encontrado pela graça de Deus perfeita, que transforma todas as relações, mas em especial o marido, mulher e os filhos. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Queria orar com vocês e me colocar à disposição dos irmãos para conversar sobre esses assuntos. E dizer para os irmãos que a gente tem orado por vocês já
há algum tempo, desde quando o Farley nos convidou para estar com vocês. Mas eu quero orar agora por vocês. Eu sei que todos nós temos as nossas falhas, aonde as coisas não caminham bem, e eu não sei a resposta para todos os seus problemas, certamente eu não sei nem mesmo as respostas para todos os meus problemas, mas eu conheço quem sabe, o nome dele é Jesus. Vamos orar? Santo Deus, eu clamo a Ti agora, ó Pai, que o Senhor tome cada pessoa aqui, que o Senhor esclareça, ó Pai, para cada uma delas a Tua vontade, que o Senhor aprofunde o conhecimento deles da Tua graça, do Teu amor por elas, ó Pai. Ó Deus, dê clareza a elas, ó Pai, acerca de como sair do problema onde elas entraram, de como voltarem para o caminho eterno, de como começarem, ó Deus, a fazer aquilo que agrada ao Teu coração como famílias. Deus, desperta os homens dessa igreja, dessa comunidade, ó Pai, a imitarem a Cristo Jesus, a discipularem, prepararem e cuidarem de suas esposas, a guiarem os seus filhos pelo caminho. Ó Deus, nós clamamos para aqueles casais que estão a ponto de separar, que o Senhor possa invadir a casa deles agora e tirar todo medo, toda limitação, toda entrega à ação do inimigo, e que eles possam se entregar humildemente a Ti. Produz perdão e arrependimento, produz, ó Deus, também alegria no coração, volta ao lar de filhos que estão longe da casa e longe da igreja. Produz, ó Deus, transformação nas famílias, em todas as famílias que estão aqui reunidas e daqueles que estão ouvindo também essa mensagem longe daqui, ó Pai. Abençoa essas famílias em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.